O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mas, o que todo mundo está se perguntando, os investidores? O que a gente pode esperar da Bolsa para 2022? Uma coisa é certa, né? Todo ano que a gente entra, todo investimento, né? Na verdade, qualquer negócio, a vida, na verdade, ela embute incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, com a empresa, enfim, são centenas de variáveis. E aí todo ano a gente começa o ano, fala assim, Marco, o que vai acontecer esse ano? E aí você liga lá na corretora, liga lá no analista, fala assim, vamos ter volatilidade. Você fala assim, pô, mas é óbvio que a gente vai ter volatilidade. Não existe nada previsível, não existe nada, nenhuma certeza nessa vida. E principalmente no Brasil, quando a gente fala de Brasil, até olhar as últimas eleições, as últimas 2, 3, 4 eleições, até eu estava vendo aqui um pouco o histórico do desempenho das ações da Petrobras, que é uma das ações mais negociadas na Bolsa, como é que elas foram em 2018, 2014, 2010, nas últimas 3, 4 eleições. E já eu falo para vocês o que aconteceu, não necessariamente o que vai acontecer. Mas o Brasil é muito incerto, né? E tem uma frase, né, que eu não vou colocar aqui o nome, porque não se sabe exatamente quem falou essa frase, mas dizem que no Brasil até o passado é incerto, né? Então se a gente não sabe o que vai acontecer no passado é incerto, imagina o que vai acontecer no futuro. Mas uma certeza é, ano de eleições, muita incerteza, a gente tem diversas variáveis, mas o que eu sempre falo é o seguinte, o investidor tem que se preocupar talvez menos se o candidato é verde, se é vermelho, azul, esquerda ou direita. Ele tem que saber se a empresa dele está saudável, se a empresa dele vai crescer receita, se a empresa dele vai ganhar dinheiro, se a empresa dele vai girar caixa, se a empresa dele, os executivos estão alinhados. É isso que ele tem que estar preocupado, né? É lógico que tem empresa que pode ser beneficiada com esquerda, com governo de esquerda, com governo de direita. Aí a gente vai ter que entrar com mais detalhes. Mas pense o seguinte, a gente está aqui com um podcast. Vocês não vão parar o podcast se o governo X entrar. Não, você vai continuar com o seu negócio. A gente vai continuar produzindo. A gente vai continuar trabalhando. Talvez seja um pouco mais difícil, talvez seja um pouco mais fácil. Então, o investidor de bolsa tem que estar preparado para tudo, para todos os cenários, né? Então, parem de brigas nos WhatsApps aí das famílias, né? Que naturalmente vai ter. Que tem uma virou uma torcida organizada o negócio. Desliga um pouco isso e vamos olhar, falar de empresas, falar de investimento, ganhar dinheiro, como é que a empresa pode ganhar dinheiro dentro desse cenário. Então, pô, vai ter volatilidade? Vai, como todo ano tem incerteza. Não existe nenhum ano sem incerteza. Até eu brinco, pô, pessoal, em 2020, quando a gente começou 2020, sem falar de coronavírus, a gente nem sabia que era coronavírus. A gente tá falando de Terceira Guerra Mundial. E a gente esqueceu desse assunto, né? Mas a gente está falando de 2020, Terceira Guerra Mundial. Então, todo ano tem risco, né? Eram questões geopolíticas, enfim. Então, todo ano tem risco. E esse ano, eleições do Brasil. A gente não sabe nesse momento quem vai ser eleito, não sabe como é que vai se comportar, não sabe como o mercado vai reagir, como os nossos investimentos vão reagir. Mas e se a empresa continuar ganhando seu dinheiro, uma hora que eu sempre falo, as ações vão migrar, vão convergir, vão, né, se alinhar em relação aos fundamentos, né? Então, é isso que a gente sabe, né? É um ano bastante difícil, é um ano eleitoral, inflação alta, né, que a gente vai falar também, juros subindo, mas também belíssimas oportunidades. Já aqui fazendo uma belíssima provocação. A gente fala assim, pô, Marco, tem papel, tem ação que tem potencial de subir 100%? Tem. E não é uma, duas, são centenas, talvez, de ações que a gente tem aqui na nossa bolsa. Mas talvez essa valorização não aconteça em janeiro, não aconteça nesse ano, talvez aconteça em 2, 3 anos. Pô, tô comprando um ativo para ganhar 100% em 2, 3 anos, eu acho que é um belíssimo potencial de retorno, né? Com Sim. certeza. E esse é o desespero do investidor, né? Sempre, não, mas Marco, eu comprei, você falou que ia subir 100% e eu escutei lá o podcast. Falta a visão de longo prazo, né? Que é E comprar agora e daqui 2 dias valorizar 100%. Aí fica é o, difícil, né? é o famoso pãozinho na padaria, que acha que põe lá no forno, tá pronto, tira, tá. E não Né? é porque caiu rápido que vai subir rápido também, né, Marcos? Exatamente. Marco, vamos olhar aqui o cenário internacional. A Bolsa dos Estados Unidos continuou subindo aí pós vacinas, digamos assim, né? Após a efetividade, né? A vacina chegou e tal. A Bolsa dos Estados Unidos subiu. Só que a Bolsa brasileira, ela não fez o mesmo caminho. A Bolsa brasileira, ela caiu. Quais seriam os motivos para a Bolsa brasileira não ter acompanhado a Bolsa americana? Essa é uma pergunta de alguns trilhões de dólares, né, para ser respondida. Mas a pergunta, o que eu sempre falo assim, a nossa bolsa, nosso investidor, a gente fala assim, pô, por que a gente está investindo em bolsa? A gente vai lá e fala assim, Bolsonaro, é Lula. A gente sempre acaba puxando para a política e falando menos das empresas, né?
É diferente nos Estados Unidos. A gente vai investir, a gente fala assim, o que que a Disney está fazendo? O que que a Apple está lançando um iPhone novo? Quantos iPhones foram vendidos, né? Que é realmente o fundamento das companhias. Então, nos Estados Unidos, as empresas, o fundamento acaba prevalecendo e aqui no Brasil não. Até eu falo assim, pô, pessoal, vamos olhar para 2021. Acabou de terminar. Pessoal, imagina nossos filhos que vão estudar economia, administração daqui 5, 10 anos, olhar para 2021 e falar assim, ô pai, o que que aconteceu em 2021 que a bolsa caiu 12%, né? E a gente fala assim, pô, não teve realmente uma justificativa. Pô, eu brinco assim, a gente teve tanta preocupação em relação à nossa situação fiscal, à nossa comportamento da inflação, juros, que acabou trazendo tendências de juros mais fortes, que realmente mudou muito, só que o investidor não percebe isso. Até eu falo assim, até agosto, setembro do ano passado, a gente tinha uma projeção de juros de 8%. Depois, por conta de estouro do teto, preocupação em relação a emendas, enfim, a gente começou a ter uma preocupação muito forte, e aí os juros passaram de 8% para 12%. Fala assim, parece pouco, 8 para 12. Não, os juros subiram 50%. A projeção de juros subiu 50%. Daí é que eu sempre brinco, infelizmente, nós que estamos escutando aqui esse podcast, a gente tem condição de se proteger. A gente consegue ganhar dinheiro, né, com juros mais altos. Mas e a senhora lá, e o assalariado, esses vão sofrer no dia a dia, com inflação mais alta, com juros mais altos, né, e não vão perceber isso. Mas eles estão ficando mais pobres. Não, Né? e tá tudo muito caro, Tá até tudo pra muito nós, caro. né? A gente vai no mercado, você, R$ 300 você não compra nada. Você vai, tudo aumentou. Eu lembro que eu fui esses dias na farmácia, eu falei assim, vou comprar uma escova de dente. Eu lembrava da época que eu pagava, sei lá, R$ 5. Hoje você vai lá, 27, R$ 28. Então, quer dizer, tudo tá muito caro. A inflação, realmente, a gente vê a diferença hoje. Tem assim, a classe tá muito, né, muito pobre, tem os ricos que se mantêm, né? Agora, o que que eu vejo também, que eu vi como um grande problema, e acho que você também, e o André também. Quando a bolsa tava lá em 2020 batendo topo, muita gente entrou. Tinha amigo meu que falava assim: a Sim, reserva de sim, emergência é sim. Deus, eu Perfeito. vou pôr tudo na bolsa. Você não acha, Marco, que tem que se falar muito sobre essa questão de reserva de emergência? Sim. Deixa eu só voltar um pontinho antes para a gente falar de inflação, que é uma provocação que a gente faz. Pegar o exemplo, para quem viaja muito, né, sabe que o café de aeroporto é assim, Não, dá absurdo, né? medo, né? Hoje, café de aeroporto, qualquer lugar aqui em São Paulo é café de aeroporto, né? Um cafezinho na esquina aqui não é menos de R$ 7. Então tá tudo muito caro. Tem alguns fatores climáticos pontuais, mas tudo subiu muito. Mas voltando ali para a bolsa, realmente o brasileiro, até falando um pouquinho também do meu currículo, né? Eu sou presidente do conselho de uma ONG, e essa ONG chama-se Multiplicando Sonhos, né? E a gente leva educação financeira para as escolas públicas, né? Inclusive, Que bacana. deixar o Instagram, quem quiser seguir lá, Multiplicando Sonhos, só procurar. E esse é um dos trabalhos, né? A gente não tem essa cultura que é diferente no americano, né? Nas escolas, que ele já tem educação financeira desde os primeiros anos, né? Pô, vou comprar essa ação aqui da Disney pro meu filho, porque quando ele estiver se formando na escola, essa ação eu vou ter 100 mil, 10 mil ações, e a ação vai se valorizar 50, 100, 200%. Então, com esse patrimônio, eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho. Imagina um brasileiro pensando dessa forma, né? Não estou falando assim das pessoas que são menos escolarizadas no Brasil. Não, estou falando dos nossos clientes, que são pessoas realmente que tiveram uma boa escolarização, mas, por exemplo, um médico, né? Não é nada contra os médicos aqui, então, meus queridos médicos, né? Mas, por exemplo, um médico, na média, como é que ele faz a programação dele? Ele fala assim, eu preciso fazer uma viagem com a minha família para Disney daqui a 3 meses, né? Quantos plantões eu vou fazer? Então eu preciso fazer mais 5 plantões, pronto. Então ele pensa no mês seguinte, ele não tem um planejamento, né? E isso é a cultura do brasileiro da média. Então um dos meus trabalhos também lá na ONG é como é que a gente consegue realmente levar, transformar e principalmente criar essa oportunidade, né? Tem umas histórias muito legais lá na ONG, que a gente deve acelerar muito esse ano, nos próximos anos, para realmente levar essa possibilidade também para todo mundo que precisa, né? Porque realmente a gente não tem essa cultura. E a reserva de emergência acho que é o básico do básico, né? A gente só vai descobrir, é o Com famoso certeza, assim, né? até falando um pouquinho de relação, a gente só vai dar valor quando a gente perde, né? Pô, tem um emprego lá. Pois é. Pô, perdi emprego, fui demitido. E agora? Não tem R$ 1. Só tem no máximo ali o FGTS para quem é salariado, enfim. Então você só vai lembrar da reserva de emergência. Eu tô falando de emergência mesmo. E não tem uma regrinha básica. Você tem que ter um dinheirinho guardado. Pessoal, se vira, pessoal. Economiza R$ 1 por dia, né? Não tem. Eu sou contra daquilo assim de vamos quebrar o café. Pô,
Não, cafezinho, eu adoro cafezinho e eu não deixo de consumir um cafezinho todo. Mas se vira, pessoal. Dá para economizar um pouquinho, dá para reservar. E até, inclusive, tem alguns bancos, algumas corretoras também que já faz isso até automático. Por exemplo, pô, deixa lá programado, cai na minha conta, já vai para um investimento que eu não consigo mexer. Então, a gente tem que ter realmente, mudar essa cultura no Brasil. E a gente sabe que depende muito mais de nós. Que a gente for ficar pensando, esperando governantes, autoridades, Ixi, vai acaba ficar não acontecendo. Então, vai ficar a vida toda sem investir, né? o que a gente puder fazer, a gente vai tentar fazer, gastar energia. Se a gente conseguir transformar uma pessoa, 2, 10 pessoas, acho que já. E todo mundo fizer isso que está escutando, a gente pode ter uma nova geração, as próximas gerações realmente já com essa cabeça de reserva de Bem melhor. emergência, olhando para o longo prazo, empreendedora. Enfim, acho que tem muito assunto para a gente falar. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.